Bom, gente, vamos falar aqui sobre um pouquinho sobre levantamento de processos, levantamento de processos, porque essa é uma dúvida recorrente de como se faz para levantar um processo, né? Como eu posso auxiliar vocês nisso? Como o nosso treinamento ele é um treinamento de desenvolvedores, eu não dou um foco muito grande nisso, porque a gente está no nível mais operacional do desenvolvimento do robô. No nosso nível, já chegou para a gente um levantamento de processo, a gente já tem na nossa definição o que precisa ser automatizado. Não é muita preocupação do desenvolvedor se aquele processo seria o processo correto a ser automatizado, ou seja, se é o processo que traz mais retorno de investimento, se é o processo que tem o melhor FTE. Mas é claro que a gente sabe, né, na nossa realidade, que muitas vezes a gente precisa ser o profissional que vai fazer todo esse trabalho, que vai precisar fazer esse levantamento, que vai muitas vezes sentar mesmo com o usuário para entender o processo que ele faz. Então, para isso, a gente precisa entender, primeiro, que não existe uma metodologia que seja a bala de prata, né? Não existe uma metodologia que seja a certa. Existem diversas metodologias que vão atender muito mais em relação à maturidade da empresa. Quer ver, por exemplo, em projetos. Em projetos nós temos o PMI, por exemplo, né? Lá do PMP, onde ele traz uma série de requisitos, áreas de conhecimento que vão definir o que precisa ser feito em cada ponto. Mas existem também as metodologias chamadas ágeis, né, que elimina boa parte desse processo. Em relação a desenvolvimento de software, nós temos, por exemplo, o CMMI, que ele leva a empresa aos seus níveis de maturidade. Mas nós temos também o MPS-BR, que já são outros níveis de maturidade, então não significa que um anule o outro, mas significa que a gente precisa entender qual é a maturidade da nossa empresa. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu queria dividir aqui as empresas em 3 níveis de maturidade. Você vai ter empresa, vou colocar 1, 2 e 3, né? E tudo que eu vou falar aqui eu não vou ter muita preocupação acadêmica, não. Eu sei que tem pessoas que estão aqui que são formadas em BPM, BPMN, naqueles belts, né? Six Sigma. Então eu não quero trazer a coisa muito para o lado acadêmico, porque não quero aqui definir uma forma que vocês vão fazer esse levantamento de requisitos. Então eu defini aqui, por exemplo, 3 níveis de maturidade de empresa. A empresa que hoje está na maturidade 3, vamos dizer assim, são as empresas que hoje são capazes de empregar um Process Mining. O que seria esse Process Mining? Seria uma empresa que tem todos os seus processos bem documentados, com as suas atualizações. Os seus sistemas, eles geram informações para sistemas de BI, né, de inteligência de negócio. Os sistemas possuem bastante informações que são geradas nos logs. Então, essa empresa é capaz de fazer a mineração de processo. E para fazer essa mineração de processo não tem como ser algo manual, não é algo manual. Isso é auxiliado através de ferramentas, como a própria UiPath tem ferramentas específicas que fazem essa mineração de processo. Então o próprio sistema integrado com o BI, ele vai conseguir mapear todos os processos, encontrar onde estão os gargalos, e apontar quais os processos trazem maior retorno de investimento e principalmente também baseado no FTE. FTE é o Full Time Equivalent, que é o tempo, basicamente, tá? O tempo que um
humano leva para realizar um determinado processo, só que aí eu pego toda uma cadeia. Eu não pego apenas uma tarefa específica, mas eu pego toda a cadeia dos processos e aí essa empresa ela já tem a capacidade de entrar na questão da hyperautomation, da hiperautomação. E ele consegue mostrar exatamente qual o ponto de gargalo e quais são os pontos de melhoria. Então as ferramentas elas conseguem indicar quais processos eles têm um retorno de investimento maior se forem automatizados. Pouquíssimas empresas hoje eu vejo que estão nesse nível de maturidade. Tá? Vocês podem até comentar aí se na empresa de vocês têm aí a empresa de vocês tem esse nível de maturidade. Não precisa falar o nome da empresa, né? Mas se a empresa de vocês entendem que esteja nesse nível de maturidade. Então, é só dizer assim, e aí eu sei que a empresa de vocês está nesse nível de maturidade. E aí nós entramos nessa empresa, nesse nível de maturidade, ela vai poder automatizar os processos que são mais complexos, ou seja, processos que envolvem mais áreas, processos e aí, consequentemente, vão envolver mais pessoas, né? E tem um retorno de investimento maior. Então se vocês procurarem vídeos aí no YouTube sobre Process Mining, a informação que vão passar é que você precisa focar nos projetos que sejam mais complexos, nos processos que vão trazer mais retorno sobre investimento. E aí isso acaba ficando muito confuso, porque não existe mágica. Não tem como eu fazer mineração de processo simplesmente pegando um formulário e pedindo para que as pessoas respondam aquele questionário. Uma mineração de processo nesse porte, ela exige que tenha uma ferramenta de BI, uma ferramenta que eu consiga ir em vários níveis de informação. Precisa que os meus softwares envolvidos, eles tenham os seus logs, tudo aquilo que a gente já falou aqui. E a gente assiste esses vídeos e acaba ficando um pouquinho frustrado, né? Achando que esse é o único meio, e não é. Meu objetivo aqui é mostrar para vocês que não é não. Essa seria a meta, esse seria o objetivo. O objetivo de qualquer empresa é chegar nesse nível de maturidade. E a gente chega agora na empresa que eu classifiquei aqui como nível 2, que é uma empresa que já tem um serviço de BPM, né, de mapeamento, né, um gerenciamento de mapeamento de processos. Então ela tem os processos bem mapeados. Mesmo que isso esteja no papel, ele não vai conseguir fazer um process mining automático, mas pelo menos ele tem insumos que vão ser capazes de gerar essas informações. E aí você já encontra uma quantidade boa de empresas que já estão nesse nível de maturidade. Para essas empresas, a gente pode definir que pode-se automatizar inicialmente processos que sejam de uma complexidade média, que envolva 2 ou 3 áreas, um processo que passe por 2 ou 3 áreas. Obviamente com muito cuidado, porque esse nível de maturidade, eu estou entendendo que essa empresa, ela atualiza esses dados, né? Não estou falando de um BPM que foi feito na sua versão 1.0 e já se passaram 5 anos e aquele processo está mapeado daquela mesma forma lá, porque pouquíssimo provável que isso esteja acontecendo, né? Os processos eles mudam constantemente, né? Constantemente os processos eles são alterados. Então a empresa que está nessa maturidade, ela pode pegar esses processos de complexidade média, que envolvem 2 áreas, 3 áreas no máximo,
e que tenha um bom FTE, ou seja, que são processos que ocupem muito tempo das pessoas e a gente vai ter o ganho com o robô executando e também esse retorno sobre investimento. Então digam aí, quem identifica as suas empresas nesse nível de, de maturidade, né? Quem acha que a sua empresa já está nesse nível de maturidade, vai dizendo aí. Ver aqui se alguém já identificou uma empresa nesse nível de maturidade. Então, enquanto isso, eu vou falando aqui agora do terceiro nível, do nível 1, o nível 0, né? Que aí você encontra a maioria das empresas, a maioria mesmo esmagadora, né? Que são aquelas empresas que não têm nenhum processo mapeado. Ou se tem, é aquela que foi feito no início, né, que levantou lá a versão 1.0 e nunca mais fez nenhuma atualização nos seus processos. Então vamos lá. Se eu chego numa empresa, ou se eu vou prestar serviço para uma empresa, quem está pensando aí em fazer consultoria, eu acho que o primeiro ponto que precisa identificar é em qual nível, né? É claro que eu coloquei as coisas aqui de uma maneira muito simples, né? Quem dera tudo fosse nessa simplicidade da gente identificar os níveis das empresas, né? Mas se você chega e a empresa está nesse primeiro nível, não adianta você querer levar uma metodologia que pegue o processo mais complexo. Eu queria explicar isso um pouquinho aqui, por que eu penso dessa forma, né? Por que não adianta você querer pegar o processo mais complexo para fazer essa automação? Quando a gente vê aquele desenho, tem um desenho que eu acho bastante interessante, depois eu vou colocar minha tela aqui para vocês verem, fazer uns desenhos, mas vocês vão lembrar, tem aquele desenho que fala da tríade pessoas, processos, tecnologia, né? As três bolas, elas têm uma interseção. Para a maior parte das empresas, você tem tecnologia, seria um círculo maior, processo, um círculo um pouco menor. No desenho deveria ser pelo menos igual, né? Mas não é. E pessoas, um círculo menor. Estou falando em quantidade não, estou falando mesmo na forma que as empresas veem. Muitas empresas apostam muito em tecnologia. Então ela acha que o importante é ter tecnologia. Essa semana conversando com um aluno, a gente até conversou sobre isso, né? As empresas acham que estão na transformação digital pelo simples fato de estarem implantando novas tecnologias, mudamos o sistema de CRM, mudamos o sistema de mensageria, distribuímos iPhone para todos os gerentes, né? Samsung para os funcionários, e ela acha que isso é uma transformação digital porque ela foca muito em tecnologia, um pouco menos em processo, porque se as empresas focassem muito em processo, a gente veria a maioria das empresas nesse nível de maturidade 3, e essa pirâmide, ao meu ver, né, ela é bastante invertida, e pessoas acabam ficando num terceiro plano, quando na verdade, quanto menor o nível de maturidade em processos, as pessoas são as maiores protagonistas. Então a gente vê esses círculos de forma invertida, né? Então o círculo pessoas é muito forte, o círculo processo e o círculo tecnologia acaba sendo o mais fraco. Mas digam aí, quem identifica a empresa estando nesse primeiro nível aí de maturidade que eu falei aqui, que nem tem bem processos aí, processos bem mapeados? Respondam aí para mim. Então vamos lá. E aí, se eu chego numa empresa e eu identifico esse nível de maturidade,
que é o nível de maturidade 1, e eu tento pegar o processo. E aí eu escutei lá que a gente primeiro tem que focar nos processos complexos, que trazem muito mais benefícios, trazem muito mais retorno sobre o investimento, e todo mundo acha que tem que focar em processos mais complexos. Qual o problema disso? É que quando tudo está muito dependente da pessoa, então quando a pessoa é o centro, os seres humanos, eu não vou entrar aqui em questões psicológicas não, né? Podem ficar tranquilos, eu nem tenho capacidade para isso não. Mas as pessoas, elas têm, todos nós temos dois sentimentos que são primários. E aí vocês vão entender que eu estou trazendo tudo isso porque foi a minha experiência, embora estando numa grande empresa, que já tinha até um nível de maturidade bom, mas que a gente identificou como uma estratégia de implantação de RPA. Então, não estou dizendo que essa método, essa metodologia que eu estou passando aqui seja a melhor, mas eu estou falando de uma metodologia que eu testei e deu resultado. Então, não me importo se é boa, não muito boa, o importante é o resultado, né? Podem questionar esse método, mas não tem como questionar o resultado que nós tivemos, né? E por isso eu queria trazer para vocês aqui, principalmente quem está iniciando aí nessa área de RPA. Então, o ser humano, todos nós temos dois sentimentos, vamos dizer assim, primários, né? Um que é a dor e outro que é a ambição. Quando falo ambição, não é no sentido pejorativo, não. É no sentido mesmo de desejar, de almejar. Então, quais são as nossas dores? O primeiro deles é o medo. Então, a gente tem medo, todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Nós temos as nossas frustrações, em algum momento a gente se frustra por alguma coisa. Nós temos o desânimo que acontece, o cansaço, depressão. Então, nós temos, nesse sentimento de dor, uma série de resultados. E na ambição, nós temos os nossos desejos, as coisas que a gente almeja, o que a gente quer alcançar. A gente tem a felicidade, a gente tem a nossa família, a gente tem uma série de recursos também que fazem parte da nossa ambição ou parte daquilo que a gente almeja. Então, imagine agora vamos pensar num cenário aqui de uma empresa que tenha 100 funcionários, tá? E de repente o presidente da empresa, um diretor, ele reúne no auditório esses 100 funcionários e ele anuncia que vai estar implantando a automação de processos por robôs. Qual é o sentimento primário que vai acontecer na maioria, não digo em todos, aqueles 100 funcionários, mas qual é esse sentimento primário que vai acontecer? Me respondam aí. Qual que vocês acham que vai ser o sentimento primário que vai acontecer? Normalmente você vai gerar o medo. Aqui respondeu insegurança, a Joyce respondeu medo, Davi medo, insegurança, medo. Então é isso aí. Estão vendo? Se você de repente aparece com uma automação de processos, a primeira coisa que vai aparecer, o primeiro sentimento que vai fluir nas pessoas é: eu vou perder meu emprego. Estão entendendo? E aí, quando eu tenho uma empresa que nessa tríade, pessoas, tecnologia e processos, as pessoas são as detentoras das informações, o que elas vão fazer é não passar informações. Se você não tem os processos muito bem mapeados, se você não tem os processos muito bem definidos e atualizados, você tem toda a chance de não ter sucesso na sua implantação. A chance está toda em não ter sucesso na sua implantação. Agora,
E aí eu vou falar de qual foi a estratégia que nós utilizamos. Embora a gente já tivesse processos bem mapeados, a boa parte deles. E eu sempre conto essa história porque foi assim o mais visível, né? Mas nós tivemos muitas experiências quanto a isso. O que nós fizemos? Nós fizemos, ao invés de fazermos uma metodologia que fosse up-down, né? Top, bottom, a gente fez de uma forma que fosse bottom-up, né? De baixo para cima, para que a gente conseguisse suscitar, levantar na mente das pessoas o outro sentimento primário. Não medo, mas a ambição. Tá vendo que interessante? Que às vezes inicialmente, você nem tem um ganho para a empresa surpreendente, mas de forma de tabela, né? Em forma de tabela, você chega ao resultado. É como, por exemplo, querer marcar um gol direto do meio de campo. O juiz apitou e eu chuto a bola e tento marcar um gol. Se marcar um gol, ótimo. Mas se a gente pegar a história de futebol aí, pouquíssimos jogadores conseguiram fazer isso. Mas os jogadores que foram passando a bola de um para o outro até chegar mais próximo do gol conseguiram. Então essa é a estratégia que eu queria trazer aqui. O que nós fizemos? Eu peguei um processo que um usuário levava o dia inteiro fazendo e entreguei para ele um robô que fazia em 16 minutos. E aí qual foi o sentimento que ele teve? O robô vai me substituir? Não. O pensamento que ele teve foi de ambição. Significava que agora ele tinha 8 horas para que ele pudesse fazer outro trabalho que fosse algo que ele pudesse colocar a sua capacidade intelectual para realizar. Ele pôde, ao invés de ter que ficar fazendo hora extra nos outros dias da semana, porque ele perdia a sexta-feira, ele enxergou uma ambição, ele podia sair no horário e estar com a sua família. Então, uma forma, você corre o risco de expor o medo nas pessoas, e na outra forma você apresentou que aquilo era uma coisa boa. O robô era algo bom para ela. O que aconteceu com isso? Aquela estratégia da tabela que nós falamos, né? Ele falou para o profissional do lado, para todos os que eram do setor dele. Naquela mesma semana, nós já tínhamos solicitação de vários profissionais. O gerente dele ficou sabendo e solicitou que todos os seus subordinados também levantassem seus processos para serem automatizados. Conforme nós fomos automatizando outros processos, outras áreas ficaram sabendo, e de uma hora para outra, toda a empresa, vamos na empresa hipotética, né, aqueles 100 funcionários que a princípio teriam medo, viram oportunidade. Viram uma oportunidade. Está entendido até aqui? Então eu não quero dizer aqui para vocês que essa é a melhor forma. Mas se a maturidade da empresa de vocês ainda está muito focado, o processo está na pessoa, se o processo significa assim, se essa pessoa aqui sair, a gente está perdido, então não adianta querer vir de cima para baixo. Entendeu? Se a empresa, quando vai substituir um profissional, esse profissional precisa, que vai para uma outra área, né? Mas ele precisa ainda ficar um mês naquela área, para passagem de conhecimento. Sempre que a gente ouve passagem de conhecimento, significa que a empresa não está no nível 3 de maturidade. Pode até estar no nível 2, tá? Mas com certeza não está no nível 3, não. Uma empresa no nível 3 de maturidade não deveria ter necessidade de passagem de conhecimento. Significa que o processo está todo delineado, está todo documentado, está atualizado, então basta passar para um novo funcionário aquele processo, ele consegue dar prosseguimento. Agora vamos falar, eu falei aqui sobre FTE, e aí eu queria então definir aqui como a gente poderia, vamos levar em conta aqui que a nossa empresa está no nível de maturidade 1, tá? Quais seriam
as perguntas que a gente faria para levantar, então, os processos que são candidatos para uma automação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro, definir quais processos podem ser automatizados, para, num segundo momento, a gente definir quais processos devem ser automatizados. Quando eu falei aqui sobre esse nível de maturidade 1 e a experiência que nós tivemos, não significa que todo processo deva ser automatizado. Processo que nem deveria existir não deve ser automatizado. Processo que está errado não pode ser automatizado. Então, depois que a gente levanta os processos que podem ser automatizados, a gente tem que levantar os que devem ser automatizados, para então a gente descobrir qual o melhor processo para ser automatizado naquele momento. E aí vai depender de como está a aceitação de RPA aí na sua empresa. Então, no primeiro momento, qual é o conselho que nós damos? O processo com menor complexidade possível, o mais simples possível. Por quê que a gente indica que seja o mais simples possível? E aí, se a sua empresa ainda não implanta RPA e você quer mostrar o trabalho de RPA, pega o mais simples possível. Por quê? Você imagina que você conseguiu que a sua empresa permitisse a adoção de RPA, mas ela quer fazer um POC. E aí você pega um processo muito complexo, você vai ficar 6 meses desenvolvendo aquilo e não vai trazer nenhum resultado. A probabilidade daquilo dar errado é muito grande. Então pegue um processo pequeno, muito simples, mas que gaste muito tempo da pessoa, que tenha muito processo manual. Eu me lembro de uma área que nós automatizamos, todo o processo era feito numa planilha. Se eu não me engano, era 1 milhão de linhas, tinha a planilha. O computador não aguentava, então a pessoa clicava num botão, ficava um tempo lá, e para que ele conseguisse executar aquele processo. Então gastava-se muito tempo, e a gente também implantou um robô ali que diminuiu consideravelmente aquele tempo, né? Que tem um maior retorno de FTE, ou seja, o tempo que uma pessoa leva fazendo e aí o tempo que um robô leva fazendo. Isso normalmente a gente está falando por baixo, tá? 70%, 80% do tempo que uma pessoa leva fazendo um processo, o robô leva realizando. Isso por muito baixo. Tem processo que é quase 95% a 99%. E aí, quanto mais manuais, melhor. Bom, então vamos lá. Quais seriam as perguntas aqui? Primeira coisa que você poderia, se você quiser montar um questionário, tá? Para ajudar no levantamento de processo. A primeira pergunta: qual o objetivo do processo? Essa é a primeira pergunta, a gente identificar qual é o objetivo dele. Porque se não for também um objetivo que não está alinhado à estratégia da empresa, também não adianta. É um processo que a pessoa faz, mas que aquilo não está ligado, não traz resultado para a empresa. O segundo ponto: é um processo contínuo? Não, um processo que por força de lei a gente vai ter que... Nós estamos em janeiro, até metade de fevereiro esse processo se encerra. Também não seria um processo candidato. Outra pergunta: quais áreas da empresa esse processo impacta, né? Em quais áreas da empresa esse processo ele é utilizado? Como esse processo se inicia? Esse processo se inicia através de um artefato digital. Esse processo utiliza em todo o seu processamento meios digitais, ou em algum ponto eu preciso que se pegue um papel e copie dados que estejam no papel. Então são processos que nesse primeiro momento não é bom, porque ainda vai continuar um trabalho muito grande de uma pessoa, né? Qual é a frequência desse processo, né? Não, um processo que só é realizado uma vez por mês. Talvez não seja um processo bom nesse primeiro momento. Mas é um processo que é realizado a cada 10 minutos. Esse é um bom processo candidato.
Você define quais são as atividades principais, fundamentais, sem as quais aquele processo não funciona. Quantos sistemas estão envolvidos, né? Nesse primeiro momento, passou de 2, 3 sistemas envolvidos, também você deveria, nesse primeiro momento, deixar de fora. Existem decisões de negócio ou são um processo que ele se repete sempre daquela forma? Se existe muita decisão de negócio, hoje as ferramentas da UEPF no curso a gente fala sobre isso. Você tem como definir decisões, né? Até criar um workflow para que uma pessoa interaja. Mas nesse primeiro momento é bom que seja um processo que seja bem repetitivo mesmo, que não tenha nenhuma inteligência na sua execução. Qual parte desse processo é o gargalo? Esse é o ponto principal. Você conseguir encontrar o gargalo e você resolver aquele problema. Não significa, gente, quando a gente pega um processo, que a gente vai fazer ele todo o processo. A gente pode pegar um processo grande e automatizar tarefas, e aquilo trazer um resultado extraordinário. Aquilo ali trazer um resultado extraordinário. Quais são as entradas desse processo e quais são os tipos de dados? Eu preciso utilizar banco de dados. Ok. Preciso utilizar PDF. Bom, para esse primeiro processo, que vai ser o core, né, de propaganda aí, vamos dizer assim, como esse PDF eu consigo extrair, fazer um scrapping ou eu tenho que utilizar o OCR? Se tiver que utilizar o OCR, dá um pontinho a menos para ele. Talvez não seja, nesse primeiro momento, o sistema, o processo a ser automatizado. Aí ele extrai dados de web ou de sistema desktop. Se for de sistema desktop, melhor ainda. Por quê? Não é porque é mais fácil, não. É porque todo mundo foge desses sistemas desktop, de sistemas que sejam legados. É usado máquina virtual. Como é feito o controle de credenciais, né? Um sistema que todo mês precisa mudar a senha. Então, muito cuidado. Procure processos que seja mais simples do que isso.